Vocês estão me ouvindo ou não? Bom, esperar mais um pouquinho para esperar o pessoal chegar. A imagem tá boa, o som tá bom. Ah, que bom. Bom, a imagem não dá para melhorar muito, né? É o que tem para hoje. Esperar só mais um pouquinho. Bom, o pessoal está chegando. Deixa eu colocar aqui as imagens. Acompanhar. Muito bem. Estão todos ouvindo? A imagem está bem ruim, né? Bem típico, né? Bom, vamos lá, pessoal. Eu queria primeiro agradecer o comparecimento de todos, né? Nesse nosso encontro. E hoje a gente vai dar somente uma pincelada no assunto que diz respeito à questão do inventário, diz respeito à questão do problema que existe com o inventário, o que acontece quando nós somos forçados a fazer o inventário. Mas como eu já disse também, eu quero apresentar uma solução para vocês, trazer para vocês uma solução para que se evite chegar a necessidade de fazer esse inventário. Então, o nosso objetivo nesse encontro aqui é apresentar uma solução para evitar que seu filho seja rebaixado de classe social. E mostrar que existe um caminho para evitar que seu filho passe por isso. Isso porque o inventário é um grande mal para a família brasileira, né? Não sei se alguém já passou por isso ou não, já teve pai, mãe, algum parente que faleceu, mas quem já passou por isso sabe muito bem os custos que existem quando é necessário fazer esse inventário. O inventário, ele dilapida o patrimônio, deixa seus herdeiros mais pobres, os filhos empobrecem por conta do inventário, e o meu objetivo, né, nesse bate-papo é justamente trazer para vocês que não há necessidade de acontecer isso. O objetivo é levar informação de que existem outros meios para evitar isso. E talvez diferentes daqueles que as pessoas estejam habitualmente acostumadas ou esperando que sejam, né? Deixa eu pegar um pouco d'água. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu só para saber se está tudo correndo bem, aqui estou tentando olhar o chat aqui ao mesmo tempo. Bom, e a informação que eu quero levar para vocês é algo que somente os bilionários tinham acesso antes. Eles tinham acesso a informações e tinham condições de pagar grandes bancas de advogados, de escritórios de advogados, tal, para criar esse sistema. E a solução é através de uma mecânica sofisticada. Essas informações eram mantidas sob segredo, 7 chaves, e só essas pessoas que tinham maior condições financeiras tinham esse conhecimento, essa informação. E você tem uma ideia, né? Nem mesmo advogados e contadores que estão habituados a mexer com uma série de informações tinham esse conhecimento. O que é um absurdo, né? Porque você acabava prejudicando, de um modo geral, a todos. Na verdade, os únicos que ganham, a gente vai falar sobre isso, né? Quem ganhava com o inventário é o Estado, basicamente, alguns advogados e os cartórios. Mas a gente vai mostrar aqui para vocês que estão participando desse encontro algumas soluções, alguns caminhos, né? Na verdade, a gente vai apresentar essas soluções na nossa palestra, que vai ser no dia 8. Hoje a ideia é apresentar para vocês algumas informações
para vocês terem ideia do custo que existe, né, de fazer esse inventário. Mas eu estava falando que a solução que esses bilionários, né, tinham era está toda compreendida na legislação nacional, né? Ou seja, muitas vezes eles iam buscar conhecimento de fora e tudo mais, mas essa estrutura estava desenhada na legislação nacional e é possível qualquer um utilizar esse sistema, né? E na palestra que será feita no dia 8 às 7h30, eu vou justamente explicar para vocês, ou levar essa informação para vocês, o que é necessário fazer para evitar esse empobrecimento. Hoje o objetivo é trazer alguns elementos para aqueles que ainda não passaram por uma situação de inventário e tudo mais, para entenderem o custo que o inventário tem e o porquê ele realmente empobrece as pessoas. E para isso, né, ao final da palestra, eu vou dar um documento, dar uma planilha para você, um mimo, um presente, para que você possa fazer um cálculo de qual seria o custo que você teria, ou seus filhos teriam, numa situação de que você não tivesse mais presente, você falecesse, ou sua esposa, qual o custo que seus filhos teriam que arcar para poder transmitir o patrimônio que já é deles, naturalmente, né, a título de herança. Mas também dizer o seguinte, que esse presente, essa planilha, né, detalhada, com as informações, com os custos que existem, é uma coisa que nunca foi dado, né, e nem ao estudante de direito na sua graduação, porque os professores entendem, não veem a necessidade de passar essa informação, e nem, quanto menos um curso de pós-graduação. Essas informações, na realidade, elas ficam ocultas, ficam escondidas, e as pessoas não têm conhecimento do custo do inventário. Quando elas se deparam com uma situação de perda, de luto, elas acabam já sendo jogada para elas toda uma série de custos que elas não têm ideia de qual é o custo até que realmente o problema exista, né? Então, assim, eu espero que vocês todos fiquem até o final, né, e para poder receber essa planilha. Bom, eu sei que muitos estão assistindo no celular, mas aqueles que não estiverem assistindo do celular, eu peço que peguem o celular, né, coloquem no silencioso e coloquem o celular virado para baixo, para justamente evitar que cheguem mensagens durante a nossa conversa, porque a gente sabe, né, vai chegar um monte de mensagem aqui do WhatsApp, alguma situação aí que talvez não seja tão importante e a gente vai acabar se dispersando. Então, eu gostaria que, se possível, né, se vocês pudessem prestar atenção nessas informações, virassem o celular para baixo para não ficar olhando aquela luzinha lá piscando. Então, vamos lá. Quem sou eu, né, para falar para vocês um pouco sobre planejamento sucessório e a questão do inventário? Eu sou advogado, né, já tenho algum tempo de formado, e justamente por estar insatisfeito com a situação que nós nos deparamos, né, com relação a essa questão de sucessão e as dificuldades que existem para lidar com isso, cujos custos são desastrosos para a família brasileira. Eu faço parte de um grupo que estuda essa questão de planejamento sucessório e estou aqui para mostrar para vocês que não existe necessidade de sofrer além daquilo que já se sofre com o luto pela perda de um ente querido, né? Então, o meu objetivo aqui é ajudar a você, a sua família, a evitar de passar por isso, né? Por essa não somente não pela dor da perda, que essa aí é inerente a qualquer situação, mas a questão de ter um prejuízo ainda maior do que aquele
se teria com a questão do inventário. E antes, né, como eu disse, o conhecimento ele era limitado a pessoas que tinham condições de pagar grandes valores assim a bancas gigantes do Brasil. E com a possibilidade, com a internet e com a disseminação do conhecimento, ficou mais fácil levar essas informações a todos, de um modo geral. Quer dizer, esse conhecimento não tem necessidade de ficar somente limitado a um pequeno grupo. Ela é importante que ela chegue a qualquer pessoa, aliás, qualquer não, a todas as pessoas, porque não existe necessidade, se você pode, de uma forma legal, pagar menos impostos, pagar menos, uma tributação menor e levar, então, evitar uma perda patrimonial, por que a gente vai passar por isso? Por que passar por isso? Então, assim, o tema de planejamento patrimonial e proteção da família é um tema que muito me atrai, que é muito importante e que eu tô aqui justamente hoje para levar um pouquinho desse conhecimento que eu recebi e permaneço estudando junto com um grupo de aproximadamente 2.000 advogados que estudam sobre o tema e trabalham em cima disso e discutem semanalmente caminhos e soluções para evitar e proteger a família. Esse é o maior ponto, né? É o ponto mais importante. E para começar, a gente vai abordar por que o inventário é um mal, né? Aliás, antes disso, né? Deixa eu verificar aqui a questão das mensagens, né? Se tem alguma questão, tudo mais, eu não sei, não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, tenho dificuldade de olhar as mensagens e vocês estão me ouvindo também? Está tudo em ordem? Estão conseguindo entender? Tem alguma dificuldade? Bom, então vamos lá. Quanto custa o inventário? Né? Estou vendo que tem algumas pessoas aqui que não tem muito conhecimento, não sabem nem o que é inventário ainda, né? Mas um dia vão aprender quando crescerem, né? Mas o inventário, se seu filho tiver dinheiro para pagar, ele vai custar pelo menos 20% do valor do patrimônio. Isso mesmo, seu filho vai ter que pagar 20% do valor do patrimônio por aquilo que já é dele. Então, faça o seguinte cálculo. Some o valor do patrimônio que você tem hoje, o valor de mercado. Imagine que para o seu filho receber aquilo que é de direito dele, ele vai ter que pagar 20%, vai ter que gastar 20%. Não é justo isso. Não é justo que o seu filho, depois de todo o esforço que você teve, para conseguir conquistar esse patrimônio, ele tem que pagar isso para poder receber aquilo que já é dele. Então, você imagina, você soma o valor de casa, carro, dinheiro, eventualmente ações e outros bens, tudo que você tem, que é o seu patrimônio, ele vai ter que pagar 20%. Mas calma aí, isso se ele tiver dinheiro para pagar à vista, tá? Porque se ele não tiver o dinheiro para pagar à vista, esse custo pode chegar até 40%. É isso mesmo. Mas esses 40% eu vou te explicar como pode acontecer. E sabe qual é o problema? As pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem disso da questão do inventário, seus custos, porque isso é novo. Porque há não muito tempo atrás, as pessoas não tinham, não era comum, não que não fosse comum, as pessoas não tinham patrimônio. Eram poucos que tinham patrimônio. A conquista mesmo da casa própria é algo que é muito, que muitos não conseguiram, então correndo atrás hoje, entendeu? A casa própria era o grande sonho da classe média. E o acesso a essa conquista é recente. Então a geração atual, né, a minha geração, a de vocês eventualmente, é que está passando por esse problema, está passando por essa situação. E daí você vai fazer o inventário. Você vai ter que fazer inventário. E daí você, além de passar pelo luto da perda do seu parente, você ainda vai ter que... você ainda vai empobrecer, né?
Imagina, seu filho tendo, além de sofrer pela sua perda, da sua esposa, ele ainda vai ter que pegar e dar para o Estado, para os advogados, para cartórios, e sabe-se lá mais para quem, gastar um monte de dinheiro só para receber aquilo que ele já tinha. É um absurdo, né? É um absurdo isso. E, e o que acontece é o seguinte, né? Até a título apenas exemplificativo, né? Que a nossa cultura aqui no Brasil, ela é toda a cultura de formação patrimonial é toda portuguesa, né? E como eu vejo aqui que tem algumas pessoas que então aqui que tem a gente tem de certo modo uma origem portuguesa, tudo mais, e o português ele gosta do quê? De tijolo, né? Então ele amealha o patrimônio dele através da construção de imóveis, vai juntando imóveis e tudo mais para conseguir o imposto, construir o patrimônio dele. E aqui no Brasil, né, a gente tem essa cultura. Só que a diferença daqui com Portugal é que lá não existe imposto sobre herança, enquanto que aqui existe. Lá, para que ele receba tem o direito dele, basta que ele pague um selo, entendeu? Enquanto que aqui a gente tem que pagar um imposto para poder receber o que é nosso por direito. Eu poderia falar uma série de coisas para vocês, mas assim, eu falo que o nosso custo aqui no Brasil para fazer o inventário, né, pode girar em torno de 20%, mais ou menos. Mas se eu te disser ainda que aqui no Brasil o imposto sobre a herança é um dos menores do mundo e a gente tem esse custo alto. Você imagina se eu te disser que países próximos aqui a nós, como o Chile, esse imposto alterna entre 16% e 20%. Na Europa, chega a 50%, 60%. Então, assim, ainda o custo no Brasil, comparando com esses outros países, né, país ou com a Europa, né, alguns países da Europa, o nosso custo ainda relativamente sobre esse imposto é pequeno. Ou seja, para piorar, existe uma margem para aumentar esse imposto sobre herança. Então, toda aquela conquista que você teve, aquele patrimônio que você juntou ao longo de uma vida, o que vai acontecer é que você vai deixar praticamente tudo para o Estado, né? Se não for feito alguma coisa. E eu vou te mostrar aqui, vou compartilhar com vocês aqui na tela, um exemplo daqui é a planilha que eu vou fornecer para vocês ao final, para que vocês tenham ideia do custo do inventário. Só aguardem um minutinho que eu não sou muito bom com essa parte, né, que vocês já perceberam, né? Então, achei. Vocês estão vendo a planilha? Estão tendo acesso? Deixa eu verificar. Vocês estão conseguindo enxergar, não? Pessoal, vocês estão tendo acesso à planilha? Eu acho que não, né? Vocês estão conseguindo enxergar a planilha, não? Bom, eu não sei porque eu não estou vendo. Eu vou ter que remover e colocar novamente. Deixa. Quem sabe faz ao vivo, né? Não é o meu caso aqui, eu estou sofrendo. Eu acho que fiz alguma besteira aqui. Pessoal, me desculpem, a experiência leva a isso, né? Mas enfim, eu vou falando com vocês enquanto isso, né? O inventário, vocês sabem quais são os custos que tem no inventário? Alguém tem alguma ideia quais são os custos que recaem sobre o inventário? Tirando, eventualmente, os advogados que já estão aqui acompanhando?
Bom, cadê? Eu não estou achando a minha planilha. Então, essa. Gente, eu juro que eu fiz o teste para poder evitar que passar por isso, viu? Mas eu acho que. Vamos lá. Vamos lá. Ixi. Ah, achei. Vamos ver. Deixa eu arrumar aqui. Desculpa, pessoal. Estão conseguindo enxergar? Estão conseguindo enxergar a planilha? Bom, aqui, né, eu fiz uma simulação com patrimônio de um milhão de reais. Imagina, uma pessoa, né, qualquer, uma família, a pessoa ao longo da vida dela construiu um patrimônio, adquiriu, estou com a planilha aqui numa segunda tela, por isso que eu tô olhando aqui para poder informar. Ela pegou, ela adquiriu um imóvel a 200 mil reais há 20 anos, e esse imóvel sofreu uma valorização, hoje ele tem um valor de 1 milhão, e daí, para fazer o inventário, né, essa família vai se basear no valor de mercado do imóvel. Então, a gente pegando uma situação dessas, a gente vai olhar o seguinte, que num imóvel de 1 milhão, eu estou mexendo aqui na planilha, vocês estão conseguindo enxergar? Ah, legal. No imóvel de 1 milhão, né, a soma do patrimônio da pessoa de 1 milhão, a gente vai ter, a pessoa para fazer o inventário vai ter um custo do cartório de notas de aproximadamente 5 mil reais. Isso corresponde a 0,5% do valor. As certidões, a gente estima que vai ser um valor de 3 mil reais. O registro do imóvel vai ser mais ou menos 5 mil reais. Daí, a questão dos honorários de advogado, né? Os honorários de advogado, existe uma tabela para trabalhar esse valor. Se você pegar um advogado menos experiente, recém-formado, ele pode cobrar de você aproximadamente 3%. Mas se for um advogado mais experiente, numa situação que não tem litígio, ele vai acabar te cobrando com base na tabela, que o mínimo são 6%. Então, digamos que ele cobre 7%. Se tiver litígio, né, se tiver briga entre os irmãos, os herdeiros, esse percentual pode chegar a 12%. Então, nessa tabela, você consegue visualizar qual seria o custo, né, baseado nisso. Teremos o imposto sobre a herança, que aqui em São Paulo hoje são 4%. Então, a gente, baseando num patrimônio, num valor de mercado hoje, a gente chegaria a um custo total de 123 mil reais para fazer inventário de um imóvel adquirido a 200 mil reais, que hoje o valor de mercado é 1 milhão. Ou seja, a pessoa gastou 200 mil para comprar um imóvel e os herdeiros, para poder receber aquilo que é deles por direito, vão ter que pagar mais 123 mil. Mais ou menos isso. Não, mas calma aí. Isso porque hoje o imposto em São Paulo são 4%.
Já existe um projeto de lei aqui em São Paulo para majorar esse imposto para 8. E já existe um projeto do CONFAS, são as secretarias de Fazenda dos estados, para aumentar esse imposto sobre transmissão de bens, em caso de morte, para 20%. Então, imagine, faça o cálculo ali depois na planilha que eu vou disponibilizar para vocês, de qual vai ser o custo para os seus filhos receberem o patrimônio que vocês conquistaram. Então, assim, imagina, vamos basear esse valor aqui de 120 mil para essa família para essa família que comprou um imóvel de 200 mil reais. Eu vou remover agora a tela da planilha e vou disponibilizar para vocês depois. Então, vejam o seguinte, essa família que comprou um imóvel de 200 mil reais e uma valorizou, ela vai ter que pagar 12,5% do patrimônio dela valorizado, mas vai corresponder a mais 60% do valor de aquisição do imóvel para transferir isso para os seus herdeiros. Né? Veja qual é o tamanho do prejuízo que existe, porque os seus herdeiros vão ter para receber aquilo que vocês conquistaram e aquilo que é de vocês que é deles por direito. Mas eu estou te mostrando esse cálculo para vocês entenderem o absurdo que é a situação. Mas te dizer também que vocês podem ficar tranquilos. Mas por quê? Porque não precisa ser assim. Porque existe um meio de evitar que o inventário ele dilapide o patrimônio, que ele empobreça seu filho, seu herdeiro. E eu vou te explicar isso mais detalhadamente na nossa conversa, na nossa palestra no dia 8 de dezembro, às 7h30. E eu quero, assim, quando você olhar para essa situação, para esse prejuízo, eu quero que você lembre que eu te expliquei que existe como evitar isso. E eu estou aqui para te dar essa informação de como evitar. E essa informação, ela é gratuita. Eu não vou cobrar por essa informação. É importante que você saiba que existe como criar um sistema de proteção que protege ao máximo os nossos filhos. E evite que custos absurdos venham a incidir e causar esse empobrecimento deles. A ideia desse encontro é mostrar que existe como proteger, dar segurança aos nossos filhos após a nossa passagem. O nosso objetivo é essa proteção. E eu te falo que antes, né, aqui no Brasil, só os bilionários se beneficiavam desse sistema. E é justamente graças à facilidade de acesso às informações, a questão de ter uma internet, de ter um sistema como esse que eu estou transmitindo hoje, essa nossa conversa, é que é possível disseminar as informações para muitas pessoas, mesmo que longe. Por quê? Facilita o acesso. A internet, ela permitiu facilitar esse acesso. E, para você ter uma ideia, esse sistema, né, para ficar mais próximo do que eu estou falando, vamos pegar o exemplo da família que adquiriu um imóvel por 200 mil e teve a valorização e chegou a 1 milhão. Ao invés do filho ter que vender o imóvel, fazer alguma coisa para poder pagar esses impostos, existe um meio lícito, legal, de redução desse custo do inventário de 60% a 90%. Ou seja, é possível reduzir aquele custo de 123 mil em 60% a 90% para resolver isso. E você sabe como é? As pessoas falam assim, vocês imaginam como seja possível resolver isso? Alguém sabe, não?
Não? Como que vocês acham que é? Você acha que é pelo testamento? É pela doação com reserva de usufruto? Ou um seguro para pagar o inventário? Não, não é nada disso. É um outro caminho. É um caminho que é a criação de um sistema. E o meu objetivo aqui hoje é abrir a caixa preta do inventário, para que vocês saibam, entendam, que quem ganha, quero saber se você sabe quem ganha com o inventário? Quem ganha com o inventário? Ou são os advogados? Não são só os advogados, é o Estado, são os cartórios e outros tantos. Aqueles que também compram os imóveis no inventário. E o que os bilionários fazem para evitar o inventário, vocês sabem? Eu vou dizer para vocês. E quanto custa fazer o inventário? Qual o preço disso? Eu vou mostrar para vocês que a gente não precisa passar, além do sofrimento da perda da família, a gente não precisa passar por isso. E por isso que foi organizado um sistema baseado em 3 pilares, para que justamente seja possível evitar esse inventário. E para isso é necessário criar um sistema que organize o patrimônio e permita evitar o inventário. E esse patrimônio, né, essa organização vai fazer com que o patrimônio deixe de ser pessoal e passe a ser o patrimônio da família. E esse patrimônio, vai ser da família, vai ficar sob total comando do patriarca e da matriarca. E esse sistema, essa organização criada, ela protegerá não somente os patriarcas, mas também os filhos, de reveses financeiros que possam acontecer ao longo da vida. Ou seja, às vezes tem algum problema, pode acontecer com qualquer um na justiça e tudo mais, que levaria a uma penhora, e esse sistema ele vai proteger você e a sua família, os seus filhos. Não se você agir de má fé, evidentemente, mas isso é uma outra coisa que é um outro assunto. E mais do que isso, esse sistema, a criação dessa organização, ela protege você também de um terceiro mal, que são aqueles terceiros envolvidos na família, que é genro, nora, etc. Porque o que acontece? O genro e nora, né, são ótimos, mas eles vão estar lá protegendo os interesses da sua esposa ou do seu marido. E daí, né, a gente vai para as questões em relação aos irmãos, né? Essas discussões de genro e nora que ficam lá buzinando às vezes no ouvido, vai lá proteger, leva ao quê? Leva uma briga entre os irmãos por conta de um patrimônio. E esse sistema, ele evita que existam essas brigas, né? Ele é um sistema que pacifica a relação com os irmãos, porque eles não vão ter por que brigar, porque vai estar tudo dividido de uma forma correta e na forma legal. O segundo, eu falei o primeiro pilar, né, que é justamente a criação do sistema. O segundo pilar é o rompimento de crenças internas, né, a quebra de alguns paradigmas. Será que esse sistema que vai ser criado é para mim? Será que se aplica somente aos bilionários? Responda no chat. Eu gostaria que vocês respondessem no chat aqui algumas perguntas, tá? Você tem filho? Gostaria que vocês respondessem. Deixa eu verificar se vocês estão respondendo. Vocês têm filho ou não? Ninguém tem filho? Pessoal, vocês estão aqui? Não? Não agora, né, Annalise? Bom, muito bem. E vocês têm algum patrimônio que queiram deixar para esse filho? Bom,
se você respondeu sim a essas perguntas, eu vou te dizer algo. Essa palestra não é para você, não é do seu interesse. Ela vai muito além do seu interesse, porque ela é imprescindível. E você precisa estar, é tão imprescindível que você precisa estar na próxima palestra para entender esse sistema. Por quê? Ela cria um meio de organização lícito. É um sistema que protege o patrimônio de forma lícita e é feito com documentos públicos e sob total conhecimento da Receita Federal, ou seja, ela é totalmente legalizada, totalmente tranquila, não vai te levar a ter problemas. Agora, se o seu interesse em criação desse sistema é esconder seu patrimônio porque você adquiriu de forma ilícita ou disfarçar algo, esse sistema não vai te ajudar e eu sugiro que você nem vá para assistir a próxima palestra, entendeu? Mas se você conquistou o seu patrimônio com fruto do trabalho duro e você não quer deixar você não quer que esses bens que você conquistou vão para o Estado, para o governo, para o advogado, ou para o cartório, ou para outros, esse sistema é para você. Você precisa assistir a próxima palestra para entender como aplicar isso para você. Bom, o terceiro pilar, né? Eu falei que o primeiro pilar era a organização, o segundo é o rompimento de crenças, né, internas, e o terceiro é o rompimento de crenças externas, de que as soluções que existem por aí não servem. Porque as soluções que existem por aí não servem. Porque e eu vou te explicar. Doação, testamento, usufruto não resolvem isso. E eu vou explicar detalhadamente para vocês na palestra do próximo dia 8 o porquê que não resolvem. Porque, só para colocar de uma forma geral, é que o custo de fazer o testamento, doação, usufruto, é tão grande quanto fazer o inventário. Então, ou seja, não vai resolver. E eu queria levar para vocês, vou colocar aqui, vou mandar para vocês no link, um formulário, né, com a planilha de cálculo para vocês, na verdade com um link, para vocês terem acesso à planilha de cálculo. E eu queria dizer o seguinte, que esse encontro de hoje é um encontro preparatório, né, e necessário para que vocês para que haja sedimentação do conhecimento, para que vocês entendam, para que evite que a próxima palestra, que vai ter um conteúdo muito mais pesado, torne desgastante, vai ter um conteúdo muito mais denso, muito mais informações, ela se torne desgastante. Então, justamente para que a próxima palestra seja mais leve, seja mais tranquila, e vocês consigam absorver melhor e possam fazer questionamentos e tudo mais, foi feita essa pré-palestra, esse encontro, para a gente poder tratar um pouquinho do inventário. E, bom, para você já está sabendo, já está da próxima palestra, para você ficar sabendo de informações da palestra do dia 8, na descrição dessa palestra de hoje, tem o link para você preencher um formulário para ser por convite para poder assistir a próxima palestra, que é sobre a questão do planejamento sucessório. E se você tiver interesse, pode entrar também no grupo do WhatsApp, que é totalmente silencioso, só vão ter informações levadas por nós, com as informações da palestra. E nessa próxima palestra do dia 8, eu estarei disponível também para tirar dúvidas e responder perguntas, enfim, do que for necessário. Enfim, eu acho que são as informações que eu tinha para passar por hoje. Eu não sei se vocês têm algum questionamento com relação ao que foi apresentado. Se tiverem alguma dúvida que eu possa esclarecer também, posso dar uma informação, mas se for necessário, se for o caso, a gente deixa para a palestra do dia 8. O que vocês acham?
Não tá, deixa eu verificar aqui no chat. Vocês acham? Podemos deixar para a palestra no dia 8, então, as informações? Dúvidas? Bom, então eu agradeço a todos pela presença, pelo comparecimento aqui nesse encontro. E no dia 8 estarei disponível para a gente continuar com esse bate-papo, tá bem? Obrigado, um abraço a todos e aí até o próximo dia 8. Tchau, tchau.